Zaydianos! Hoje nós chegamos ao meu último vídeo sobre a segunda temporada de The Dragon Prince aqui no canal. Passou rápido, né? Mas não se preocupem porque ainda tem um vídeo sobre o episódio da Sibeli pra sair amanhã, Também tem vídeo sobre uma teoria relacionada ao Callum no meu canal que saiu junto com esse vídeo aqui. E semana que vem vai ter vídeo de análise da Cláudia lá no meu canal. Então não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. Bom, o oitavo episódio, ele tem um nome bem interessante, The Book of Destiny, ou O Livro do Destino. E eu digo isso porque o slogan da série é Destiny is a book you write yourself, ou O Destino é um livro que você mesmo escreve. Então é justamente sobre isso que o episódio fala. Sim, nós temos muitas coisas importantes acontecendo nesse episódio, como por exemplo o Corvus voltando, o Wes descobrindo que o Rei Harrow morreu da forma que a gente menos esperava possível, o Soren contando pra Cláudia sobre o verdadeiro plano do Viren e a própria preocupação da Cláudia com o Soren que tornou ela muito mais humana e simpática. Mas eu quero focar aqui naquilo que pra mim é o tema mais importante desse episódio, que é a relação da magia sombria com os humanos. A história começa mostrando os efeitos colaterais do uso de magia sombria sobre o corpo do Callum. E eu preciso comentar que a Rayla nessa cena, na verdade em todas as cenas em que o Callum tá lá desmaiado e ela tá tipo beating sobre ele, tá muito erro com o Edu durante e depois do Mundo Avatar, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero expor o Edu aqui. Nós já sabíamos que a magia sombria tinha efeitos sobre os corpos dos usuários, porque nós já vimos esses efeitos sobre o Viren e sobre a Cláudia, mas o que dá a entender aqui é que aos poucos o seu corpo ele vai se adaptando para você conseguir usar mais essa magia. Enquanto isso, no arco do Viren, nós o vemos estreitar o seu relacionamento com aquele elfo muito gato que tá do outro lado do espelho, e que nós finalmente tivemos a confirmação de que é o Erebos. Quer dizer, se você é do tipo que assiste os créditos finais que nem eu, você já sabia disso, porque já dava pra saber que era ele desde o episódio em que ele falou pela primeira vez, porque tava escrito lá nos créditos que o Erebos apareceu, assim como aconteceu no primeiro episódio da primeira temporada, quando ele tava narrando a história de Zaydia. Mas é uma delícia ver a confirmação oficial, né? Na conversa entre os dois, nós descobrimos que o Erebos não sabe onde ele está e ele realmente não pareceu estar mentindo. Mas por que ele ia estar preso naquela biblioteca há anos sem falar com ninguém? E mais importante, por que o Rei Dragão teria um espelho em tamanho humano que o leva até o Erebos? Se vocês tiverem alguma ideia, comentem aqui. Na verdade, isso até complementa, de certa forma, a minha teoria sobre a relação entre o Erebos e o Callum, então vão lá no meu canal assistir o vídeo assim que vocês terminarem esse daqui, beleza? Ao descobrir o nome do Erebos, o Viren tenta saber mais sobre ele, e ele vai até a biblioteca e pesquisa em vários livros, mas toda vez que ele lê o nome Erebos, as coisas que estão escritas desaparecem. Mas os detetives do Mundo Avatar foram atrás de descobrir o que estava escrito nesses poucos segundos de livros que a gente conseguiu visualizar. Infelizmente, a gente não conseguiu alguém que traduzisse do árabe a tempo pra gente, então se você também nesse vídeo você fala árabe, por favor, vá lá, assista o episódio, dá um pause no momento que aparece a página em árabe e comenta aqui pra gente o que tá escrito. Mas a parte em dinamarquês a gente conseguiu traduzir. Nós não falamos dinamarquês, então a gente teve que apelar pro Google Tradutor. Então se tiver alguém aqui assistindo que fale dinamarquês e que perceber algum erro no que a gente falou, por favor comenta aqui e explica qual era a coisa certa, mas de um jeito pacífico, tá gente? Sem brigar, tipo, meu Deus, vocês destruíram a língua dinamarquesa, ok? O começo do livro em dinamarquês tem várias frases cortadas, mas o que dá pra entender é que o Erebos era um elfo mago muito poderoso e que tinha estrelas desenhadas nas mãos. E agora eu vou ler pra vocês o trecho em que a gente conseguiu ler e traduzir totalmente. Bem, ele é amigo de todas as pessoas. Onde os outros olham para nós, nos chamando de inferiores, ele vê um grande potencial em nós. Quando aceitarmos as mudanças que Erebos nos prometeu, elas devem pagar por sua presunção e serão forçadas a nos ver como iguais. Quando somos iguais, podemos tomar nosso destino em nossas próprias mãos e promover o nosso avanço. Ou seja, basicamente, o Erebos tratava os humanos de uma forma diferente dos outros elfos. Ele enchia o eco dos humanos, falando que eles tinham um grande potencial, que eles poderiam se tornar como os outros seres mágicos, que eles poderiam mudar o seu destino, assim como o título do episódio. Vocês estão sentindo o mesmo que eu? Gente, eu acho que isso é um forte indicativo de que o Erebos foi quem criou a magia sombria para os humanos. Faria todo o sentido. Ele, tendo o domínio sobre todas as fontes primárias, enxergou um potencial nos humanos de usar a energia vital dos seres vivos para fazer magia e se igualar aos outros seres mágicos. E por isso o dragão o prendeu naquele espelho.
Mas qual seria o motivo pro Airwolf ter feito isso? Acho que a gente vai descobrir nas próximas temporadas. E é muito interessante que esse trecho esteja intercalado com os delírios do Callum pós-uso de magia sombria, porque esses trechos revelam muito sobre como a magia sombria funciona. Primeiro ele acorda numa pilha de chaves, de onde ele tira o cubo. Só que dessa vez tem um novo símbolo aceso, o símbolo da magia sombria. O cubo então é roubado por uma pessoa encapuzada que logo revela ser o próprio Callum. E esse segundo Callum tenta convencer o primeiro de que a magia sombria não é tão ruim assim. Que ele é um humano e que, portanto, nasceu sem Arcanum e não tem uma conexão com a magia primária, e ele não pode fazer magia primária, mas ainda assim ele nasceu destinado a fazer magia e esse é o único jeito que os humanos podem fazer magia. Que usar a magia sombria é o destino do Callum e que isso já tá escrito. Parece traficante oferecendo droga num beco escuro, né? Mas graças a Deus, o jovem Callum já havia lido a carta do Rei Harrow e sabia muito bem que ele era livre para escrever o seu próprio destino. O destino é um livro que você mesmo escreve. Então ele se vê num barco no meio da tempestade tentando abraçar o destino que ele realmente quer, mas o barco naufraga e ele acaba mergulhando na escuridão. O episódio acaba. Amanhã tem o último vídeo de review dessa temporada com a Cibele aqui no canal à 1 da tarde, mas eu acho que já deu pra gente concluir muitas coisas sobre essa temporada até onde a gente viu até aqui. Não esquece de ver o meu vídeo sobre o Airwolf e o Callum lá no meu canal, e também não esquece de se inscrever no canal do Mundo Avatar, dar o like, ativar o sininho e se inscrever no meu canal e no da Cibele também. Comenta aqui o que vocês acharam desse episódio, se vocês acham que o Airwolf pode sim ter criado a magia sombria, e a gente se vê no próximo vídeo do meu canal ou do canal do Mundo Avatar. Tchau!